Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos a uma live muito especial, tá? Essa live faz parte da nossa Liga Acadêmica Nacional de Cardiologia do Esporte, a LANCE, que é um projeto multidisciplinar onde a gente tem várias discussões a respeito de cardiologia do esporte, obviamente, mas o legal é que, além da gente ter, né, vários profissionais de diferentes áreas, a gente tem também os embaixadores da Lance, que são atletas, amigos e, enfim, atletas com um currículo invejável, atletas olímpicos, atletas campeões mundiais, e que aceitaram participar do projeto, abraçaram o projeto, que fazem parte com a gente. Hoje vai ser uma dessas lives especiais, que a gente deu o nome de Pódio Lance, com o Lincoln Cavalcante. Então o Lincoln daqui a pouco já vai estar entrando e eu vou ter a oportunidade de conversar com ele sobre eletroestimulação, sobre treinamento físico. Então, já está aqui entrando o Lincoln. Vamos lá, já está entrando. Então, pessoal, oi Lincoln, tudo bem? Olá, doutora Renata. Tudo bem, querido? E aí, como é que você Tudo tá? bem? Tava com saudade de você já, hein? Só falo com você por Estou com telefone. saudade de você, tenho que aparecer lá no seu estúdio, tô devendo. Tá uma loucura, mas isso aí depois a gente conversa, que tem muita coisa bacana acontecendo. Imagina. Bom, estava apresentando aqui o projeto para o pessoal, Lincoln, da Lance, né? E dizendo que a gente tem diversos atletas que abraçaram a ideia, atletas com currículo invejável, e que hoje é um desses eventos, que é o Pódio Lance, que é uma discussão com um dos nossos embaixadores, a primeira discussão do Pódio Lance com você, que é, enfim, um grande amigo, um cara que eu admiro bastante. E para o pessoal que não te conhece, né, você foi campeão mundial de kickboxing, é profissional de educação física, trabalha com eletroestimulação, posso dizer que é um amigo e é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Queria mais uma vez te agradecer pela, enfim, gentileza, né, de acreditar no projeto, de participar do projeto. E é isso, hoje vamos conversar sobre estimulação, sobre kickboxing, sobre treinamento, enfim. É nosso momento de conversar e mostrar para o pessoal como é que as coisas funcionam, né? Legal. Então, conta pra gente um pouco, Lincoln, assim, as pessoas sempre têm muito, pelo menos eu vejo muito isso, né? Quando vem assim, Renato, você trabalha com atleta, como é que é atleta? Como é que funciona atleta? Acham que é só alegria, né? É só pódio. E, na verdade, assim, ser atleta é muita dedicação, muita dedicação mesmo, sofrimento na maior parte dos dias para ter aquele momentozinho ali de glória, né? Então, conta pra gente aí um pouco dessa tua experiência de atleta. Beleza, vou fazer um resumão, mas primeiramente quero mostrar minha camisa que eu coloquei em sua homenagem, né? Eu ia botar a que você me deu, Um coração. eu ia colocar a que você me deu, só que eu tava numa outra live agora, e aí, enfim, eu me enrolei no horário e acabei não botando. Ia ficar bonito, você com a preta e eu com a branca, né, que você me deu. É muito linda essa camisa. Então, vamos lá. Eu comecei no esporte muito cedo, né? Eu comecei com 10 anos de idade e com 15 anos de idade eu peguei a minha faixa preta e desde então não parei. Eu comecei a dar aula com 15 anos de idade, muito novo, muito jovem. E naquela época, isso foi em 1996, tá? Naquela época a educação física ainda não era regulamentada. Então as pessoas naquela região me respeitavam, era a zona oeste aqui do Rio de Janeiro, me respeitavam porque eu participava das competições, levava medalha, levava troféu para a equipe. E quando eu fiz 15 anos de idade, eu realmente procurei uma academia para ganhar meu dinheirinho ali. Nunca tive nada fácil na minha vida, né? E graças a Deus a gente conquista as coisas com o nosso trabalho mesmo. Uhum. Naquela época, né, eu comecei a dar aula quando fiz 18 anos de idade. Falei, fazer faculdade de quê? De educação física. Até gostaria de fazer medicina, mas o que surgiu na época foi a educação física na minha vida e sou muito grato à minha profissão hoje. E aí fiz a minha pós-graduação, né, em fisiologia do exercício e avaliação.
e continuei competindo, fui campeão sul-americano, fui campeão brasileiro, fui campeão mundial, participei de 3 mundiais pela Europa e fui campeão só de um mundial, mas tive uma experiência Só de muito... um, né, Lincoln? Só de um. Esse é o cara humilde. Não, eu fui campeão mundial só uma vez. Ah, tá. Legal. 2007, mais ou menos, já entrando na eletroestimulação, eu comecei a usar como um trabalho para mim mesmo, sabe? Eu não utilizava ainda nas pessoas. E eu usava aquele aparelho Globus, que eram 2 eletrodos, né? Polo positivo, polo negativo, e era uma corrente contínua ainda. E eu usava como analgesia, de forma endógena. Eu produzia alguns hormônios que aliviavam as minhas dores, né? Como a serotonina, a dopamina, a endorfina. E isso acabou me agradando muito, sabe? E aí, muito depois, em 2016, eu conheci a eletroestimulação muscular de corpo inteiro, que é essa que eu trabalho hoje em dia. Então, tem 5 anos que eu conheço a eletroestimulação muscular de corpo inteiro e já estou assim, na terceira tecnologia que eu trabalho. Então, assim, para o pessoal que está entrando aí que não trabalha com eletroestimulação, a eletroestimulação muscular, ela é muito antiga, né? No Brasil é uma coisa nova, né? Tá aí mais ou menos a eletroestimulação de corpo inteiro, mais ou menos 5 anos no Brasil, mas os fisioterapeutas já utilizam isso há muitos anos, como o TENS, né? Que é muito conhecido, forma de tratamento para fortalecimento muscular e também alívio de dores. Mas já se fala em eletrofisiologia, já se estuda muito a eletrofisiologia, bioeletrogênese, há mais de 200 anos. Então, a gente pode falar aí do Luigi Galvani, por exemplo, que é um italiano, professor da Universidade de Bolonha. Em 1780, mais ou menos, ele já publicava alguns estudos falando sobre a corrente galvânica, que foi ele que criou essa corrente galvânica e que servia também para contração muscular, tá? E aí, mais para frente, o britânico Michael Faraday, em 1830, mais ou menos, que criou a corrente farádica, que é uma corrente alternada, já não é mais uma corrente contínua, é uma corrente alternada, bifásica, ou seja, não tem polo positivo e negativo, ela é uma corrente despolarizada e pulsada. Então, a gente já está falando aí que ela é uma corrente alternada, então a gente consegue ter um controle dessa corrente num período de tempo. Então, a gente já começa a chegar na história da eletroestimulação para o atleta. Então, a gente consegue selecionar a fibra muscular que a gente quer trabalhar. Então, se a gente pega um atleta que tem uma característica que utiliza muitas fibras musculares oxidativas, né, fibras do tipo 1, eu vou utilizar uma frequência em hertz diferente de um atleta que tem uma característica de força, de potência. Ou um lutador, né? A gente fala muito de luta, que tem uma característica metabólica mista. Uma hora a gente precisa de executar muita força, muita potência, mas ao mesmo tempo esse atleta de luta ele precisa de muita resistência muscular. Então ele precisa de todas as fibras musculares durante a luta. Então a gente vai precisar ter estímulos de pulsação, ou seja, frequência de hertz diferente ao longo desse período de treinamento desse atleta. Estou falando muito, né, Renata? Não, não, muito bom, muito bom. Eu estava vendo o João Handbike aqui falando que você sabe muito e tal, e eu conheço o João também. E realmente você sabe muito, né, cara? Assim, você é a referência de eletroestimulação, enfim, para mim, para muitas outras pessoas, tem publicação, tem livro, caramba. E é muito legal ver a paixão que você tem por isso, porque não é uma coisa modinha, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eletroestimulação, é só ficar ali deitadinho, tomando um choquinho, é tudo que eu quero, né? Muita gente fala isso, assim, eu vejo muita gente aqui, enfim, a gente mora perto, né, aqui na Barra, eu vejo muito esse pensamento. Ou então, é um treinozinho ali de 20 minutos, é tranquilão. Gente, são 20 minutos de morte, né? Assim, eu já fui treinada pelo Lincoln e, enfim, estou devendo outras visitas lá, mas são 20 minutos extremamente intensos e mais do que extremamente intensos, é importante lembrar que são extremamente produtivos. Então, você conseguir estimular fibras que normalmente você não estimula, vai ter um resultado muito bom, seja o resultado esportivo, né, que é o que a gente busca muitas das vezes, mas também para quem busca emagrecimento, porque vai jogar o metabolismo para cima, vai ter, né, você vai conseguir fazer um treino
intervalado muito mais forte, isso vai deixar o seu gasto energético alto mais tempo após o treino. Então, tem muitas vantagens onde as pessoas acabam achando, é modinha, ou então é tranquilo, é ficar ali deitado e ir tomando choquinho. Está muito longe disso, né, Lincoln? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa junção, porque existe, óbvio, a indicação de ficar, não me levem a mal, deitado, tomando choquinho, mas a gente está falando de tratamento, fisioterapia, que foi o que você falou, né, até no início da história da eletroestimulação. Mas como é que é essa junção do treinamento com a eletroestimulação? Ou seja, ao mesmo tempo, você está fazendo a eletroestimulação e está fazendo um treino físico. Fala um pouco mais sobre isso, que eu acho que isso as pessoas não conhecem tão bem. Legal. Então, a gente trabalha de forma ativa, né, a eletroestimulação muscular, até porque a gente quer trabalhar também a saúde do indivíduo como um todo. Então, a gente tende a trabalhar também o sistema cardiorrespiratório. Então, por exemplo, eu conheci a doutora Renata Castro, só vocês terem noção como é que a gente se conheceu. Eu, como personal trainer, na época, mais ou menos 10 anos de formado, e tinha uma carteira legal de alunos, e eu tinha um receio de entrar de cabeça na eletroestimulação, porque foi uma coisa que realmente me apaixonou muito. Quando você vai entendendo, né, toda a eletrofisiologia, você consegue aplicar isso ao treinamento, não só de atleta, mas pessoas também convencionais de academia, que busca redução de gordura corporal, aumento de massa magra. E eu via isso nítido acontecer nos meus alunos, né? Alunos que buscavam ganhar 1 quilinho de massa muscular e demorava 1 ano na sala de musculação. Não estou falando mal de musculação, sou apaixonado por musculação. Eu acho que um complementa o outro. Eu acho que a eletroestimulação lá atrás entrou com marketing meio que errado assim no Brasil, dizendo que faça 20 minutos uma vez na semana, não precisa fazer nada mais, que já é o suficiente. Eu não sou dessa linha, eu sou da linha que gosto dos diferentes tipos de estímulos, até porque os atletas necessitam disso, e as pessoas convencionais também precisam de estímulos diferentes para continuarem tendo resultados. Então, assim, como é que funciona a eletroestimulação? De forma fisiológica e natural, para a gente ter a contração muscular, a gente precisa de um estímulo neural, né? Até chegar lá no nosso músculo e ter o deslizamento de actina sobre a miosina e gerar um encurtamento do músculo e ter a contração muscular. Isso simplificando bastante, né? E tem um princípio que a gente chama de princípio de Hahnemann, né? Ou lei de Hahnemann, ou princípio do tamanho, né? A gente estimula primeiro as fibras de tipo 1, fibras vermelhas. Por isso que a gente consegue ter bastante nosso controle manual. Imagina só o médico vai fazer uma cirurgia, né, com bisturi, ele precisa ter uma precisão. Então, as fibras ali de resistência, fibra de tipo 1, que vão estar em ação naquele momento ali. Isso, existe um controle para que isso aconteça. Imagina se as fibras de tipo 2, que fossem recrutadas primeiro, num momento como esse, né? O médico ia sair rasgando o paciente. Então, na eletroestimulação, é o contrário do princípio de Hahnemann, é o contrário do princípio do tamanho. A gente recruta primeiro as fibras do tipo 2B. Isso se torna a eletroestimulação um método muito eficiente. Então, para você ver, o idoso ele vai no médico com sarcopenia, né? Muita perda de massa muscular. O médico fala, ó, você precisa fazer musculação, você precisa pegar peso. Beleza, aí aquele senhor de 70 anos chega na sala de musculação e fala para o professor, ó, a médica falou que eu preciso fazer musculação para ganhar massa muscular. Beleza, vamos lá para a cadeira extensora. Você bota 2 quilos e aquele idoso está sentindo dor articular. E a eletroestimulação vem aí nesse momento para auxiliar, né? Então a gente consegue recrutar aquelas fibras difíceis de serem recrutadas, por exemplo, num idoso desse, com a eletroestimulação fazendo movimentos simples, às vezes até de forma isométrica. Então, com a eletroestimulação, a gente consegue ter gerar uma grande contração muscular, sem que haja atrito e sem compressão articular, né? E não só para o idoso, para o atleta. Você imagina, lá na Europa já está sendo muito utilizado nos principais times de futebol profissional, na Alemanha principalmente. Na Alemanha, a cada esquina, na França também, na Itália, você já encontra tudo de eletroestimulação. Você vê, o atleta de futebol, até mesmo lutador, hoje tem muito crossfit, né? Tá na moda o crossfit também. Num período de tempo de treinamento, numa periodização anual, né? Num macrociclo, acontecem muitas lesões, né? Por atrito e compressão articular.
E lá eles já estão entendendo que num período de transição é necessária a eletroestimulação. Por quê? Ele não vai cair o rendimento da performance e ele vai treinar em altíssimo nível, porque ele vai gerar contração muscular o suficiente num curto período de tempo, né, e não vai deixar cair a performance. Uhum. Outra coisa, os treinamentos de volume muito extenso acaba gerando muita lesão. Por que que isso acontece, né? O volume muito grande de treinamento acaba ocasionando a lesão. A gente sabe que com atividade física a gente produz aqueles hormônios que eu acabei de falar. A serotonina é um deles, né? O hormônio do bem-estar. A gente acaba diminuindo a quantidade dos aminoácidos de cadeia ramificada no nosso músculo porque a gente está gerando muita contração muscular. E a consequência disso é a liberação do triptofano, né? O triptofano acaba sendo absorvido uma quantidade muito grande pelo nosso sistema nervoso central. E acaba que o atleta ou o aluno convencional que está lá treinando, ele perde a atenção, né? Aí que mora o perigo. Aí que ele perdeu a atenção e está o risco da lesão. Então, por que não treinar num período curto de tempo, com uma intensidade alta, né? Gerando contração muscular, não deixando o rendimento cair e evitando lesão. Então, isso já se tornou realidade na Europa, tá? Eu acho que eu consegui explicar mais ou menos, explicar Sim, sobre sim, perfeito. o amplo. Perfeito. Lincoln, assim, você falou do idoso, né, que precisa fazer atividade física e tal. E essa semana, na semana passada, na verdade, até encaminhei um paciente para você que é um homem que teve um Covid muito grave e tal. E eu imagino que você esteja recebendo muitos pacientes que ficaram internados com Covid, pessoas com síndrome pós-Covid, com fadiga pós-Covid. Como é que mudou do perfil das pessoas que você atende de pré-pandemia para agora, né, nesse período Covid aí? Então, eu ia falar e acabei esquecendo, né? A forma com que eu te conhecia. É tanta coisa. Então, quando eu comecei a trabalhar com eletroestimulação muscular, eu quis mergulhar a fundo e tinha uma carteira legal de alunos, eu tinha um receio, né, de entrar a fundo e lá na frente ter um problema. Como eu trabalho com saúde e tem muita atenção com isso, eu queria saber o comportamento do meu sistema cardiovascular treinando com eletroestimulação. Aí que eu busquei a doutora Renata e ela, como pesquisadora, abraçou a ideia e eu fiz diversas visitas aí no laboratório, fazendo teste ergoespirométrico sem a eletroestimulação e com a eletroestimulação. E eu queria saber o comportamento do meu coração treinando com ou sem eletroestimulação. E a gente verificou, né, que o meu comportamento cardiovascular fazendo o mesmo teste, com a eletroestimulação, o meu batimento cardíaco ele foi significativamente inferior do que a eletroestimulação. E a sensação que eu tinha com a eletroestimulação é que eu tinha feito aquele teste 3 vezes mais, né, comparado ao teste sem a eletroestimulação. E foi mais ou menos 14 batimentos cardíacos a menos. A menos. Então, né? E aí, quando esse equipamento chegou lá da Alemanha para a gente aqui no Brasil, estava dizendo que a gente não podia trabalhar com o cardiopata. Aí eu pensei, pô, por que não pode trabalhar com o cardiopata se o estresse cardiovascular foi muito mais abaixo com a eletroestimulação? É óbvio que a gente pode. E aí, com todos esses testes que a gente fez aí na sua clínica, trabalhando no pós-Covid com algumas pessoas que adquiriram o Covid, foi até mais fácil, né? Vazamento, esse período de teste que eu fiz aí, foi muito mais fácil trabalhar no pós-Covid, né? E trabalhar com reabilitação nesse momento com esses meus alunos que tiveram Covid, foi muito bem tranquilo. A recuperação desses alunos foi bem significativa. O ganho de massa magra foi bem rápido, sabe? Eu trabalho lá no estúdio com a eVolt, então a gente consegue acompanhar em tempo real essa evolução. Então, assim, foi muito bacana a gente se conhecer e eu poder fazer esse teste aí nessa sua clínica. Não, foi muito legal, realmente. E eu aprendi muito também, né? A gente sempre conversa muito, a gente discute muitos casos. Eu acho que isso é extremamente necessário, né? Essa interação, porque saúde é muito amplo, né? Fisiologia é muito amplo, o exercício é muito amplo e cada um tem uma nuancezinha ali que acaba somando e melhora, né? Melhora o atendimento ao principal interessado, que é o cliente, o paciente, enfim, quem tá treinando, né, Lincoln? E você também tem uma boa, né, uma muito boa experiência também
fazendo eletroestimulação com pacientes que tiveram AVC, né? Que é outra coisa muito bacana. Sim. Conta um pouquinho pra gente aí. Eu sei que você tem uns casos legais. Então, existem diversos níveis, né, de AVC, desde o AVC isquêmico ao AVC hemorrágico, e depende muito também do histórico daquela pessoa que adquiriu o AVC. A pessoa que teve um histórico, que praticava atividade física, uma pessoa saudável, ela tem uma capacidade de neuroplasticidade muito melhor do que quem não era, né, quem não praticava atividade física, quem era um sedentário. Daí vem a importância, né, até nisso, da prática regular de atividade física. Então tem diversos tipos. Eu tenho um caso lá que assim o cara melhorou absurdamente. Ele tinha hemiplegia completa do lado direito, não sentia nada mesmo, né? Hemiplegia, para vocês entenderem, ele não sentia sensação nenhuma. Não tem, você podia tocar qualquer lado, qualquer parte do corpo dele do lado direito e ele não sentia absolutamente nada. E aí a gente fez uns testes funcionais para posteriormente a gente reavaliar e ver o que ele melhorou. E também os testes de sensibilidade. E assim, lá no início dele estar sentindo nota 1 com a eletroestimulação, hoje já está sentindo nota 7, nota 8, em determinados grupamentos musculares. A capacidade física acabou aumentando muito, né? Porque aquela questão da gente conseguir trabalhar as fibras que são difíceis de serem recrutadas. Você imagina a pessoa dessa, né, que teve hemiplegia, movimenta muito mal um dos lados, fazer a musculação, que às vezes necessita movimentos bilaterais, ou se for unilateral, se torna uma coisa muito difícil. Então, a eletroestimulação veio para somar de forma absurda nesse público. Não digo que vai funcionar em todos os casos, né? Eu tenho casos que melhorou muito pouco, mas assim já é alguma coisa. Então, a pessoa que consegue e quer manter essa rotina de treinamento vai melhorar. Né, eu tive um caso lá assim, muito severo de uma senhora de 62 anos de idade que também hemiplegia do lado esquerdo, mas muito mal mesmo. Uma pessoa que era muito sedentária, fumava muito, já teve câncer. Então, foi bem complicado, mas melhorou alguma coisa de funcionalidade. Foi pouquinho, mas melhorou alguma coisa. Então, a gente não pode descartar essa possibilidade de aplicar a eletroestimulação com parkinsiano, a pessoa que adquiriu o Parkinson. Isso é bacana, porque você falou no início sobre para você ter a contração muscular, vem o estímulo daqui, você já fez assim, né? Daqui da cabeça, o estímulo tem que chegar lá no músculo. E esse caminho da cabeça até o músculo pode ter tido um monte de problema. Por exemplo, no AVC, o problema já está aqui na própria cabeça, né? No caso de uma lesão medular, que eu sei que você tem experiência também, está no meio do caminho. Né? No caso do Parkinson, a lesão está no nervo todo. Então, assim, com a eletroestimulação, você vai direto lá no músculo. Então, você meio que corta esse caminho e você consegue estimular um número de fibras muito maiores, mesmo em quem não tem lesão nenhuma, mas em quem tem algum tipo de lesão, seriam estímulos que jamais aconteceriam. Né? E aí você consegue esse estímulo. Então, isso é muito bacana, né? E assim, nada foi a moda, né? Estamos falando palavrão. Eu conversei muito com os médicos desses meus alunos, pacientes, assim como converso muito com você quando eu recebo cardiopata lá no estúdio. Então, conversei muito com o neurologista desses meus alunos, até porque a gente tem um estímulo ali muscular, né? Vamos dizer assim, periférico, mas a gente tem a resposta lá do nosso córtex cerebral, que é o nosso primeiro neurônio motor. Né? Como a gente consegue trabalhar uma intensidade de miliamperagem, vamos dizer assim, elevada, né? A gente consegue trabalhar até 100 miliamperes no nosso equipamento, por mais que seja um equipamento de baixa frequência, mas a gente consegue trabalhar uma miliamperagem boa. Então, a gente acaba estimulando ali um mecanorreceptor, conhecido também como proprioceptor. Então, um proprioceptor muito importante ali é o órgão tendinoso de Golgi, conhecido como OTG. Então, quando a gente tem uma contração muscular muito vigorosa, existe uma resposta, né? Uma informação que é enviada para o sistema nervoso central, lá para o córtex, e ele manda uma resposta para esse músculo, mandando esse músculo se relaxar. Né? E conforme o aluno ele vai treinando, ele entra num mecanismo de adaptação. Então, esse músculo ele vai se relaxar menos.
Por que que o treinamento de força, sobrecarga, né, a musculação e a eletroestimulação, ela é muito importante para o atleta, para o ganho de força? Justamente por essa adaptação. A gente adapta o OTG, o órgão tendinoso de Golgi, para que ele não tenha tanto estímulo e ele não freie o movimento. Então, ele relaxa e esse músculo ele é contraído de forma mais eficiente. Então, na hora de um atleta dar um soco, na hora de um atleta fazer algum movimento de potência na bola de vôlei, sei lá qual seja o esporte, de repente um velocista de 100 metros rasos, ele é ativado com menos frequência, com menos disparo. Então, a eletroestimulação, o treinamento de força é muito eficiente nessa situação. Tá? Por que que existe a teoria de que a eletroestimulação é muito eficiente e que estimula principalmente as fibras do tipo 2A e 2B, força e potência? Que às vezes tem bastante médico, fisioterapeuta assistindo a gente aqui e é bom explicar. Os estudos eles começaram a ser feitos com biópsia, né, que é o método mais direto, mais invasivo, só que invasivo, né? Então eles pegaram dois grupos que fizeram um treinamento sem eletroestimulação e sem sobrecarga, e o grupo que fez eletroestimulação e também sobrecarga. E eles fizeram a biópsia, né, a coleta do músculo antes do treinamento e pós-treinamento. E eles verificaram que aqueles músculos com um grupo que fez eletroestimulação, a quantidade de glicogênio muscular presente na fibras do tipo 2A e 2B estava com uma depressão muito grande. Então, daí veio essa teoria de que a eletroestimulação estimula prioritariamente as fibras do tipo 2A e 2B. Tá? E também pela teoria também dos neurônios motores, dos neurônios motores que estão inseridos lá na fibra muscular do tipo 2B, ela tem um corpo de axônio mais espesso, né? um corpo de axônio mais largo. Ele tem essa característica diferente dos neurônios motores, né, que estão conectados às fibras do tipo 1. Então, ele tem um limiar de excitação da corrente elétrica mais baixinho. Então, ele responde melhor à corrente elétrica. Essa é uma grande vantagem da eletroestimulação. Você conseguir trabalhar essas fibras sem precisar de muita sobrecarga. Isso é perfeito, né? Porque você falou até a questão do glicogênio, e aí vem a importância que a gente vê da integração. Porque fez um exercício que usou glicogênio, né? Então, se usou glicogênio, foi um exercício de alta intensidade, que usou carboidrato. Então, tem que ter tem que ter carboidrato para poder fazer esse tipo de exercício. Então, entra a questão da nutrição aí também, né? E aí, não só a nutrição para permitir o exercício, mas também lembrar que, bom, vai consumir mais carboidrato, então, mais chance também do benefício estético e de saúde de queima depois de gordura, né? Porque, enfim, vai ter um mecanismo para repor esse glicogênio depois, que vai ser através da via com o uso da gordura. Então, tudo isso vai sendo lindo, né? Que você vai juntando a fisiologia toda, né? Agora, uma coisa interessante, Nico, você falou sobre, né, os efeitos agudos da eletroestimulação, e da mesma forma que eu falei que tem muita gente que fala que é modinha e tal, tem também as pessoas que acham que podem fazer eletroestimulação 3 horas por dia, né? Todo dia. E aí dá problema, né? Então, eu queria que você falasse também um pouco dos cuidados que as pessoas têm que ter, assim, que como qualquer tipo de treinamento físico, tem dose certa, tem os cuidados que a gente precisa ter, né? Porque para falar mal sempre tem alguém para falar, né? Começou a falar de estimulação, aparece mas eu fiz uma rabdomiólise. Aí você fala, mas você fez a rabdomiólise, como é que você treinava? Não, eu treinava estimulação 1 hora todo dia. Então, é 1 hora tomando choque todo dia. Claro que isso vai gerar uma lesão muscular e que em algumas pessoas vai poder gerar problemas mais sérios, né? Então, fala um pouco sobre essa questão da dose, no sentido de intensidade de corrente e tempo de treinamento, intervalo entre os treinos, que o artigo que a gente discutiu nessa semana foi justamente sobre a importância da recuperação, do intervalo entre os treinos e de você estar recuperado de um treino de força para depois fazer, por exemplo, um treino mais aeróbico, né? E era um artigo mais para corrida, então essa era a questão, faz a musculação antes, depois e tal. Então fala um pouco sobre os detalhes da eletroestimulação, que as pessoas têm que entender que não é vim aqui, vim fazer aqui uma sessão de eletroestimulação, aí sai do seu estúdio e vai no outro, porque você não vai deixar fazendo no mesmo horário um outro treino, aí vai no outro e fica
acaba lesionando o músculo, o que também não é legal, né? Certo. Então, eu costumo falar que o maior concorrente da eletroestimulação hoje é o desconhecimento, né? As academias hoje têm vários concorrentes. A cada esquina tem ali uma Smart, Biorritmo, Companhia Atlética, Bodytech, são os Uhum. concorrentes. O maior concorrente da eletroestimulação é o desconhecimento. E hoje, graças a Deus, isso já melhorou bastante. Eu diria que hoje 30% dos meus alunos são médicos. Olha isso, 30% Uhum. médicos. E isso eu acho muito bacana, sabe? Legal. Nossa, que a gente está tendo pelo trabalho sério que a gente está fazendo. A eletroestimulação, ela pode ser feita todos os dias, se a pessoa quiser, desde que as intensidades sejam dosadas, né? Como eu falei, a Uhum. gente trabalha com intensidade com frequências de treinamento diferenciadas. Então, a gente consegue selecionar a fibra muscular que a gente quer trabalhar. Então, se a gente estimula hoje as fibras musculares do fibra do tipo 1, logicamente amanhã a gente não vai estimular ela, até porque a gente está estimulando o corpo inteiro. Tá? Uhum. Lá atrás, quando as empresas criaram essa roupa, né, de eletroestimulação de corpo inteiro, são 18 eletrodos espalhados pelo corpo, os 20 minutos não foi por acaso. Eles fizeram diversas pesquisas e, como qualquer outra atividade física, como você falou, produz uma série de metabólitos, de enzimas que ficam presentes na corrente sanguínea. E determinadas enzimas presentes de forma excessiva na corrente sanguínea acaba sendo prejudicial. E hoje a gente tem grandes problemas com nossos alunos convencionais de academia, não com os atletas. Porque os nossos alunos convencionais de academia, eles estão hoje treinando como atletas. Hoje eu tenho alunos que saem de manhã para correr na praia, aí correm 1 hora, aí vai trabalhar correndo, à tardezinha sobra um tempo, vai fazer musculação, à noite volta, ele vai fazer um Muay Thai. Então já é um aluno que fez 3 aulas no meio e Uhum. ele quer fazer E depois trabalhou no meio, né? exatamente. Então tem algumas enzimas que a gente realmente tem que ter cuidado, tá? A rabdomiólise é realmente algo que aconteceu não só com a eletroestimulação, mas também muito com maratonistas, e atleta. Então, assim, é algo que pode acontecer com qualquer praticante de atividade física. E mesmo assim, eu acho algo muito difícil de acontecer. Sim. Né? Hoje, a tecnologia evoluiu muito. Né? Como lá atrás da live eu falei sobre os diferentes tipos de corrente, hoje eu trabalho com equipamento que a gente consegue ajustar a cronaxia. O que é cronaxia? Crono vem de tempo, né? Quantidade. Axia vem de valor, ou seja, a quantidade de tempo necessária para que haja contração muscular em diferentes grupamentos musculares. Então, como eu falei, a gente tem 18 eletrodos espalhados pelo corpo. Então, a cada eletrodo, eu consigo hoje controlar o tempo de corrente. Então, por exemplo, músculo peitoral é um músculo muito forte, porém pouco resistente. Ou seja, é um grupamento muscular que eu tenho muita fibra tipo 2. Então, o tempo de corrente que eu coloco no peitoral é muito baixo. Eu coloco em torno de 50, 100 unidades por segundo. Ou 50, 100 microsegundos. Só para vocês terem uma noção, de forma fisiológica e natural, a gente demora em torno de 1 milissegundo para fazer a contração muscular. Então, eu escolho mais ou menos 10 vezes menos tempo para poder fazer essa contração muscular. Então, eu ajusto no peitoral, por exemplo, em torno de 100 microsegundos, ou seja, a 10ª parte de 1 milissegundo. Então, é algo bem pouco, bem reduzido. E já em grupamentos musculares maiores, que a gente tem uma quantidade de fibra do tipo 1 maior, como perna, por exemplo, né, reto femoral, vasto lateral, medial, toda a cadeia posterior de perna, de coxa, a gente consegue já colocar um tempo de corrente um pouquinho maior. Então, a tecnologia hoje, ela favorece para o profissional errar para menos, tá? Isso acontece muito também quando a gente coloca miliamperagem, intensidade muito alta, e a tecnologia, às vezes, ela cessa o estímulo, ela para. Então, hoje, a tecnologia, ela evoluiu para que o profissional erre para menos, tá? Então, a Uhum. tecnologia evoluiu muito para isso. Não, isso é sensacional, né? E eu acho que é muito bacana também o que você falou sobre a possibilidade de você treinar hoje um tipo de fibra na mesma, enfim, na mesma musculatura e amanhã um outro tipo de fibra.
Uhum. Porque quando a gente fala de treinamento físico, e claro que eu não sou profissional de educação física, mas, enfim, lido muito com isso, né? Às vezes as pessoas tendem a achar que é só ir ali na academia, enfim, na sala de musculação e vou fazer aquela sériezinha básica de musculação sempre. Isso não vai gerar a adaptação que a pessoa quer. Né? Porque o treino, mesmo o treino de musculação, agora não falando especificamente da eletroestimulação, ele precisa de estímulos diferentes. Vai ter dia que ele vai treinar mais potência, vai ter dia que ele vai treinar mais força, né? Mais carga. Então, que é um estímulo de fibras diferentes, mais resistência muscular, que vão ser tipos de fibras diferentes, tipos de treinos diferentes e objetivos diferentes, e resultados diferentes. E você, na eletroestimulação, conseguir de certa forma, escolher, né, o tipo de fibra que você vai estimular, porque a corrente vai ser diferente. Isso é o detalhamento do treinamento de força, né? Coisa que com o treino de musculação você tem alguns protocolos, mas é muito mais difícil de você fazer, né? A eletroestimulação realmente veio para somar na vida das pessoas, assim como várias outras coisas que aconteceram no esporte veio para a nossa vida no cotidiano. Por exemplo, a Fórmula 1, né? O freio ABS, ele foi criado na Fórmula 1 para melhorar a performance da corrida, né? E depois veio para a nossa vida do cotidiano para evitar mais acidentes, né? Porque o freio ABS é muito mais eficiente, né? E a eletroestimulação, inicialmente, e mais ou menos em 1978, mais ou menos, lá na Rússia, pelo Kots, ele inventou a corrente russa para finalidade esportiva. E aí, na 80, ele usou bastante na seleção olímpica da Rússia, na antiga União Soviética, na verdade. E foi a década que mais os atletas obtiveram ganhos, né, e medalhas de ouro. Isso foi evoluindo, os astronautas utilizaram a eletroestimulação também para evitar o processo de sarcopenia, visto que não tem a força da gravidade lá na Lua. Então, a eletroestimulação veio para somar. E hoje a gente realmente consegue selecionar a fibra muscular que a gente quer trabalhar. E aí, muito importante, a seleção também dos exercícios, de acordo com a frequência de estímulo, com o tempo on de corrente, com o tempo off de corrente que a gente vai utilizar. Então, assim, a eletroestimulação é um mundo muito grande. E hoje eu vejo, assim, alguns cursos acontecendo em um final de semana. Eu acho muito pouco um final de semana. Eu acabei de fazer um curso online de 6 meses, tá? Eu demorei 6 meses para formar uma turma de eletroestimulação muscular. Eram pessoas que já trabalhavam com eletroestimulação muscular, a maioria, tá? Então, pessoas do Brasil inteiro, até pessoas de fora do Brasil. E agora eu estou criando um novo curso com 23 aulas, de 30 minutos cada aula, mais ou menos, para ensinar um pouquinho de eletroestimulação. E assim, eu diria que a eletroestimulação é um mundo, e eu diria que até infinito. Como eu falei, a gente consegue trabalhar em pulsação, pulsos, né, de corrente. Então, a gente consegue trabalhar de 1 até 100 Hz, ou seja, de 1 até 100 pulsos a cada 1 segundo. E a gente consegue manipular esse tempo. A gente consegue colocar de 1 segundo até 1 minuto. Então, eu consigo fazer um treino contínuo ou um treino intervalado. Então, eu posso brincar com essas variáveis. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar a potência anaeróbia de um aluno ou de um atleta, eu vou trabalhar no máximo 10 segundos on. Né? Eu vou trabalhar o sistema TPCP. Se eu trabalhar mais de 10 segundos, eu acabo saindo dessa zona e entrando num outro metabolismo energético. E eu posso brincar com isso. Eu posso trabalhar com 4 segundos on por 4 segundos off, 10 on, 5 off, 10 por 10. Isso tudo vai depender da evolução desse meu aluno, da evolução desse meu atleta. Então, assim, são estímulos que eu posso dar, eu diria que infinito. A gente consegue trabalhar até 125 mA. Ninguém consegue chegar a 125 mA. E sem contar que a gente consegue trabalhar com essa cronaxia, que é o tempo de corrente a cada pulso. Então, como eu falei, no peitoral, normalmente eu coloco 100 unidades por segundo. Eu consigo manipular até 450 unidades por segundo. Então, eu estaria dizendo que consigo trabalhar até 4 vezes mais. Então, ninguém consegue chegar ao limite do que esse equipamento é capaz de fazer. Então, cabe ao profissional manipular essas variáveis, lógico, sempre com um cunho, né, com respaldo científico, para que não saia da ciência, né, não saia daquele achismo.
Então, assim, hoje tem muito estudo na literatura, então, para mim, é muito gratificante estar falando para os seus amigos aqui da medicina. Se as pessoas começarem a buscar aí no PLOS ONE, PubMed, Cielo, diversas plataformas e colocar lá WB, EMS, WB, já vão encontrar diversas publicações. Muitas das vezes as revisões literárias acabam entrando num desconsenso, né? E eu entendo o porquê. Muitas das vezes as pesquisas, um tá fazendo um estudo a 60 Hz, o outro está fazendo a 65 Hz, que não vai modificar em nada, sabe? Mas acaba que na revisão de literatura acaba dizendo que não há um consenso dos pesquisadores. Mas, na verdade, não vai Pouca mudar diferença, né? a diferença. Então, só quem trabalha com eletroestimulação que vai poder entender isso, sabe? Muito, muito, muito bacana. É um mundo muito, enfim, desafiador, né, Lincoln? É muito, assim, quem gosta de ciência, quem gosta de fisiologia, quem gosta de exercício, tem que conhecer a eletroestimulação, né? Muitas vezes eu falo com os pacientes no consultório e falo sobre eletroestimulação, eles, mas eu não sei como é que isso funciona e tal. Eu falo, cara, você tem que ir lá no estúdio do Lincoln para conhecer como é que funciona, sentir em você como é que é, ver a diferença, porque aí a pessoa começa a falar, pô, não é modinha, né? Não é modinha. E pro pessoal que tá assistindo aí, olha quanta coisa que o Lincoln falou que a gente já discutiu no nosso curso antes, né? Ele falou sobre vias de ressíntese de ATP, bioenergética, sistema creatino-fosfato. Então, realmente tem que entender a fisiologia para poder, né, fazer funcionar. Pessoal, a gente tem ainda tempo, mas queria deixar vocês à vontade para fazerem perguntas. Então, eu estou de olho aqui. Pode colocar pergunta que eu vou passando para o Lincoln. Lincoln, você falou sobre o teu curso. Eu sei que você dá vários cursos até fora do país. Inclusive, já tive a sorte de encontrar com você no aeroporto e a gente passou, enfim, horas conversando. Esse curso que você falou que você vai montar agora é só para quem é do equipamento de eletroestimulação que você usa? É um curso fechado? É um curso que você vai abrir para o pessoal? Fala um pouco aí, porque com certeza tem um monte de gente querendo participar e querendo aprender. Então... É um curso aberto para profissionais da saúde, principalmente professores de educação física e também estudantes, fisioterapeutas e médicos. Tá? Vai ser um curso aberto. Das primeiras aulas está lá o beabá e depois a gente vai evoluindo junto, tá? São 23 aulas, já estão gravadas essas aulas. E essas pessoas, automaticamente, quando ela entra no curso, ela é levada para um grupo de WhatsApp para a gente tirar dúvidas lá. Então, a dúvida de um pode ser a dúvida dos outros. Então, a gente vai sempre trocando ideia por lá. Tá? Então, assim, eu acho bem interessante os profissionais também, médicos, fisioterapeutas, entrarem no curso. Eu acho muito interessante. Só para finalizar um pouco também da nossa conversa aqui, eu peguei um estudo uma vez, muita gente fala, né, dessa questão da rabdomiólise, da produção excessiva de CPK, da creatina fosfoquinase e tal. E aí eu peguei algumas pesquisas e, às vezes, fisiologistas, doutores e os pesquisadores renomados, sabe, fazendo aquela pesquisa. E, às vezes, numa simples metodologia, por desconhecimento da eletroestimulação, acabou sujando o trabalho inteiro, sabe? Por exemplo, eu falei nessa importância de ajustar o tempo de corrente. Então, eu vi lá um estudo onde ele ajustou um tempo de corrente de 350 microsegundos, né? E era uma tecnologia que ele não conseguia, de forma individual, a cada eletrodo, colocar esse tempo de corrente. Então, foi um tempo de corrente muito, muito alta para o corpo inteiro e com indivíduo que nunca tinha feito eletroestimulação, ou seja, não tinha passado pelo período de adaptação. Então, é lógico que a CPK vai ser elevada nesse grupo, sabe? E assim, como eu te falei, eu dei sorte de ter, sorte entre aspas, né? É o trabalho sendo feito aí. Eu tenho muito alunos médicos e eu só tive um aluno não, que nem era meu aluno, é um médico bem renomado na área e ele falou para um aluno meu que a eletroestimulação era muito eficiente para reabilitação, mas que não servia para performance. E aí eu falei, não, mas por que não serve para performance? Qual é a dúvida dele? Vamos entrar em contato para a gente poder agregar, né, valor, que é um médico muito conhecido e agrega bastante valor, não só no trabalho dele, mas no meu também.
E aí ele falou que servia muito para reabilitação, mas para performance não. Aí eu perguntei, por que para reabilitação serve, para performance não? Aí ele falou, bom, para reabilitação serve para aumento de força e estabilização da articulação. Eu falei, ué, você acabou de falar que há ganho de uma valência física força, como é que não serve para performance? Outra coisa, acabou de falar que serve para aumento de estabilização articular. Então, vamos imaginar um jogador de futebol, né? Se a gente consegue aumentar a estabilidade da articulação do joelho, por exemplo, quadril, coluna, esse atleta de futebol, indiretamente acaba melhorando a performance desse atleta. Então, às vezes, uma bobeirinha, sabe? Acaba queimando um filme à toa, né? Sim? Mas isso está se acabando, tá, doutora Renata? Isso está se acabando. A cada dia que passa, a eletroestimulação está ganhando o mundo. Vamos ver as perguntas? Vamos ver. Tem aqui Fábio Coelho mandando um abraço para você. Abraço, Lincoln. Mestre Fábio Coelho. Mestre Fábio Coelho, das antigas, treinador de Muay Thai. João Handbike falando, graças a Deus que você fez educação física. Não foi fazer medicina, tá vendo, Lincoln? Aham. O Vicenzo falou, muito bom esse equipamento Globus para tratamento da patela. Infelizmente, o plano de saúde não tem. Inclusive, muitos fisioterapeutas não conhecem este aparelho. Em breve terá, em breve terá. O João falou que você é ídolo e que você arranca o couro dele. O João não vale, né? O João não vale. Para ele está sendo maravilhoso. Ápice Esporte Oficial falou a realização da eletroestimulação com exercício potencializaria o recrutamento neural junto, né? E é isso aí mesmo. Cris Sinelli mandou um beijo para mim. Beijo, Cris. Deixa eu ver aqui o que mais. Pode mandar pergunta, viu, pessoal? Tem um monte de mãozinha aqui. Tem uma pergunta aqui, ó. Tem? Para uma pessoa que tem uma pequena atrofia muscular, exemplo, bíceps, tríceps, esse método funciona? Sim, como a gente já falou aqui durante a live inteira, a eletroestimulação é muito eficiente para ganho de massa muscular. A atrofia é perda de massa muscular. Então, a gente tem tido respostas maravilhosas lá, com avaliações de alunos de 60 anos de idade até mais, ganhando, né, 1 quilo, 2 quilos de massa muscular, claro, com um trabalho sendo bem feito. Adoro trabalhar com sobrecarga também associada à eletroestimulação. Então, não preciso chegar ao limite da sobrecarga. Eu trabalho com 30% de uma repetição máxima. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que na musculação, no bíceps, está pegando 20 quilos, eu estou trabalhando em mais ou menos com 7 quilos. Tá? E consigo ter uma muscular maravilhosa. Tá? Carga mais abaixo. Então, é excelente, sim, para o ganho de massa magra. Então, para você que está em atrofia, é excelente, é excelente. Perfeito. Tem o Felipe Meia Guarda, do Jiu-Jitsu, mandando muito sucesso na sua vida, para você. Rosemary das Graças falou minha salvação. É verdade. Estava quase sem andar e o Lincoln me salvou, obrigada. Verdade. Isso é muito gratificante, né? A Rose é um caso magnífico, assim. Ela chegou lá com mais ou menos 85 quilos de muleta, está no pré-cirúrgico, né? Ainda está na fila aí do INTO para fazer cirurgia completa de quadril, né? Vai precisar realmente tirar um pedacinho lá do finalzinho da pelve, cabeça do fêmur, prótese, tá? Então, ela já diminuiu 10 quilos fazendo movimentos simples e óbvio, né, que quem pratica atividade física acaba tendo mais cuidado com a alimentação. Reduziu 10 quilos mais ou menos, já ganhou 3 quilos de massa muscular, tá? 3 quilos de massa muscular numa mulher de 52 anos de idade é muita coisa. Sem dúvida. Tá? Movimentos de elevação de quadril, movimentos de flexão de quadril, tá? Movimentos simples, e a gente conseguiu esse resultado magnífico nela, e já pegando a cirurgia dela, vai ser sucesso com certeza, e o pós-cirúrgico dela vai ser muito benéfico com a eletroestimulação. Muito legal. Esses casos são sempre muito gratificantes, né, Lívia? Quando a gente vê como que realmente a educação física é profissional de saúde, né? Esse é o primeiro ponto que eu acho que é sempre bom a gente reforçar muito, 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 muito. E como que faz diferença na saúde das pessoas, né?
com um treinamento individualizado, seja com eletroestimulação, enfim, seja com todo o cuidado que os profissionais de educação física têm, né? Já que a gente está falando sobre treinamento, e foi o assunto do nosso artigo do Lance agora na terça-feira, a gente falou muito sobre eletroestimulação para musculação, assim, digamos, né? Para ganho de força, para potência muscular e tal. Eletroestimulação para atleta de endurance, corredor, triatleta, e aí? Então, a gente consegue trabalhar com frequência de pulso diferenciada. Então, a gente vai colocar uma frequência mais baixa. Então, iria trabalhar com essa pessoa mais ou menos em torno de 15 Hz, 20 Hz, mais ou menos, com essa pessoa, para a gente melhorar o sistema oxidativo dessas pessoas. E a gente vai trabalhar num período menor, período curto de tempo, e a gente vai chegar, se não no limite, muito próximo do limite da fadiga periférica, que é a fadiga muscular desse aluno que busca esse tipo de esporte que tem um metabolismo energético de longa duração, né, de endurance. Então, pessoas que necessitam do sistema aeróbio muito mais do que o sistema anaeróbio, né? Então, a gente vai trabalhar com frequências mais abaixo. Então, assim, para falar sobre isso também é bem extenso. Está lá no curso online, bastante sobre diversos tipos de ganhos de qualidades físicas. Então, seja força, resistência muscular, metabolismos energéticos, seja anaeróbio lático, alático ou sistema aeróbio. A gente fala muito sobre isso, mas é possível sim. Pô, maravilha, porque sempre as pessoas têm muita dúvida, né? E o João, que é, enfim, o João Gifone, que trabalha comigo todo dia, tá aqui perguntando, né? Atleta ou amador com grande volume de treino por dia. Atleta amador com grande volume. Atleta ou um esportista amador, mas faz um volume grande de treino por dia. Dá para melhorar? Tipo assim, com esse treino, dá para diminuir um pouco esse volume de treino? Como é que a eletroestimulação ajuda nisso aí, né? Porque você estava falando, por exemplo, a pessoa que treina de manhã, de tarde, de noite, enfim, a eletroestimulação dá para diminuir um pouquinho essa carga, né? Para chegar no mesmo objetivo, assim, digamos. Eu acho que foi essa a pergunta. Sim, daria, lógico que teria que ter uma interação aí entre os dois profissionais, o profissional que trabalha com eletroestimulação, o treinador técnico desse atleta, para poder chegar num acordo e inserir a eletroestimulação no melhor dia possível, no melhor horário possível, para que esse atleta tenha uma recuperação necessária para o próximo treino. Então, eu indicaria realmente a eletroestimulação mais para o final da semana, por exemplo, uma sexta-feira seria maravilhoso, porque a eletroestimulação ela gera muitas microlesões nas fibras musculares, que isso é bom para o atleta, né? Porque quando houver essa regeneração dessas fibras danificadas, vão chegar os resultados, então ganho de massa magra, né? A hipertrofia, ou o atleta que não busca hipertrofia, mesmo assim vai gerar uma dor muscular tardia. Então, um atleta que tem um grande treinamento, eu diria que mais para o final da semana seria o melhor momento, visto que normalmente esse atleta ele vai poder descansar no domingo, talvez, ou daria aí uns 2 dias de descanso para esse atleta. E eu acho que a eletroestimulação, tenho certeza que a eletroestimulação iria contribuir muito, né, para os ganhos de qualidade física e diminuir um pouquinho desse volume de treino, o que vai diminuir muito a redução das lesões desses atletas. Perfeito, ele está dizendo aqui, muito bom. Lincoln, achei legal que você falou sobre essa coisa da pessoa que tem vida de atleta, mas também tem que trabalhar, né? E aí a sobrecarga em cima dessa pessoa é muito maior, né? Porque isso a gente pega no consultório o tempo todo, você pega no teu estúdio o tempo todo. Inclusive, pessoal, vão lá conhecer o estúdio do Lincoln, tem 2 aqui na Barra, né? Um Alfa Barra e um no PP com uma vista sensacional, vale a pena ir lá, nem que seja para fazer uma selfie com o Lincoln e mostrar aquela vista maravilhosa, né, Lincoln? Então, vão lá conhecer. E você, com certeza, atende muito esse pessoal,
né? Que treina, trabalha, tipo, dorme 5 horas por dia e o resto do dia ou é treino ou é trabalho, né? Diferente do atleta profissional, que ele vai treinar e vai descansar. Ele descansa durante o dia também, né? Como é que é o efeito da eletroestimulação, né, nesse pessoal aí, que acha que é atleta, mas tem que bater ponto em algum outro lugar? Então, o que que eu tenho feito, né? Essa galera é muito difícil você colocar na mente dela que ela não precisa de um volume tão alto de treinamento para ter resultado, seja emagrecimento, aumento de massa magra, né? Às vezes você associar um volume menor com uma intensidade legal, né, com a dieta adequada através de uma ajuda do nutricionista ou de um médico, ela vai conseguir o resultado. Então, o que que eu tenho feito? A estimulação, o maior privilégio que ela tem é realmente trabalhar essas fibras que são difíceis de serem recrutadas. Então, normalmente, eu trabalho com frequência de estímulo mais alta e eu sempre sugiro para que esse aluno que vai fazer uma outra atividade, que seja uma atividade aeróbia, simplesmente para trabalhar o sistema cardiovascular e estar melhorando a saúde dela, né? E evitando algumas doenças provenientes não só do sedentarismo, mas também como a falta da prática, da atividade de uma duração um pouquinho maior. A atividade aeróbica, por exemplo, consegue melhorar o aporte sanguíneo, né, no nosso organismo, melhorando o volume de ejeção, né, a eficiência em si do nosso coração. Então, normalmente, esses alunos que não entra na cabeça deles que não é necessário um grande volume, acaba que elas vão notando os resultados, né, com 2 vezes por semana lá no meu estúdio durante 20 minutos. Então, a gente vai avaliando esses alunos e elas olham, né, o resultado e sentem o resultado. Já teve aluna lá de chegar e falar assim, pô, eu nunca tive esse corpo que eu tô hoje. Zerei a minha celulite, consegui emagrecer. Pô, não estou mais fazendo musculação, só estou fazendo eletroestimulação. E não sou contra a musculação, mas as pessoas realmente que têm uma vida muito corrida, acaba que a eletroestimulação veio para ficar realmente, porque realmente é um método eficiente, onde ela perde pouco tempo. Hoje sempre foi, né? Tempo é dinheiro. As pessoas compram tempo, na verdade. Então, a pessoa perder somente 20 minutos de tempo treinando é muito bacana. E depois ela fazer atividade que ela tem mais prazer, né? De repente, fazer Muay Thai, fazer o boxe, fazer a corrida que funciona como uma terapia para diversas pessoas, né? Durante a corrida, ela está pensando, pô, a corrida age como realmente uma terapia para a pessoa. E eu não posso tirar a corrida da pessoa. E então, realmente, eu utilizo a eletroestimulação com a melhor finalidade que ela tem, que é trabalhar as fibras que são difíceis de serem recrutadas. Então, eu consigo trabalhar 2 vezes na semana com essas pessoas e as pessoas que são muito corridas não conseguem fazer outra atividade, acaba que 2 vezes na semana já é o suficiente. E legal que você falou, quando a pessoa começa a treinar, a se dedicar ao treino, também muda a alimentação, né? Eu tive contigo lá na sua inauguração lá do PP e tinha enfim, uma cliente sua, que depois o marido dela até virou meu paciente e tal, mas que ela falava, eu emagreci não sei quantos quilos e tal, e eu tô comendo salada pela primeira vez, eu nunca comi salada, e eu tô aqui na inauguração do Lincoln e estou comendo salada. Então, assim, muda o mindset, assim, né? A pessoa muda toda. Não é só o treino, claro que o treino é extremamente importante, mas a rotina de treino, tem que se organizar para ir no treino e fala, poxa, eu já treinei tão pesado, agora eu vou estragar comendo uma besteira, não, vou comer direitinho. E aí tudo muda, porque é estilo de vida, né? Não é só o treino, só a dieta. Claro que essas coisas funcionam sozinhas, mas quando vem tudo junto, o resultado é muito melhor. E eu sei que você se preocupa muito com isso, porque você orienta. O João já está falando aqui, o João Handbike, então está mudando a alimentação também. Então, eu sei que você se preocupa com isso, você faz bioimpedância com uma máquina super moderna lá também. Então, você se preocupa muito em avaliar a pessoa, traçar o teu trabalho de acordo com os objetivos da pessoa, que muitas das vezes são objetivos estéticos ou de performance, mas alinhar isso com os objetivos de saúde, né? Então, isso que é muito legal e cuidar do indivíduo como um todo, né? Tudo se encaixa, né? Quando o aluno sai da academia, dificilmente ele sai querendo ir para o McDonald's.
ele sai empolgadão, né? Com uma sobrecarga de hormônio que gera sensação de bem-estar, e ele sai dali querendo comer bem. Então, uma coisa leva a outra. A pessoa que come bem, ela que pratica atividade física. E a pessoa que pratica atividade física, ela quer comer bem. Então, são psicológicos muito legais, né? E saudáveis. Não, perfeito. Lincoln, nosso tempo já está acabando. Antes da gente encerrar, queria aproveitar que tem bastante gente online para explicar o que é essa atividade, porque eu falei no início e tem as pessoas que estão agora que não estavam no início. Então, pessoal, existe um movimento nosso que chama Liga Acadêmica Nacional de Cardiologia do Esporte, onde todo mês a gente discute algum tema dentro de cardiologia do esporte. E tem diversas aulas, aulas gravadas, aulas online, aulas ao vivo, como essas que vocês tiveram, né, a chance, o prazer de ouvir o Lincoln falando com tanta paixão e com tanta propriedade sobre eletroestimulação e sobre treinamento físico. Então, quem quiser participar da Liga Acadêmica Nacional de Cardiologia do Esporte, que o nome curtinho é Lance, é só depois me mandar uma mensagem que eu passo as informações direitinho de como participar. Esse é só um pedacinho, tem muito mais coisa, tem muito mais aula. E queria aproveitar também e convidar todo mundo para esse curso aí que o Lincoln vai lançar. Então, fala de novo do seu curso, Lincoln, e aproveito para dar uma mensagem final para o pessoal, para a gente poder encerrar. Quero mais uma vez agradecer a sua presença, a sua gentileza sempre. E, enfim, foi um prazer. Acho que a conversa foi sensacional. A gente vai ter que marcar outras conversas, porque o assunto é apaixonante, realmente. Eu que agradeço, doutora. Imagina, falar com uma médica especialista do seu nível, eu achava no passado que era uma coisa impossível. Hoje, ter o prazer de conversar com você foi maravilhosa a nossa conversa, e todo esse programa que hoje eu tenho na Neuroperformance foi de acordo com uma conversa que a gente teve, que eu criei o programa Neuromed, que é justamente atender esse público especial, pessoa que passou pelo Parkinson, a pessoa que passa pelo Parkinson, a pessoa que passou pelo AVC, pessoa que busca um pré-operatório, pós-operatório, e a gente acabou lançando o programa Neuromed. Então, eu que agradeço, tá? Então, tudo que a gente falou aqui, de forma muito mais detalhada, está no curso que eu criei. Foram 6 meses de curso, só que agora aguardem que em dezembro eu vou estar lançando um novo curso com 23 aulas, que vai ter tudo que a gente falou nessa live, só que de uma forma mais detalhada. Então, vão ser aulas por 30 minutos. Então, você profissional médico, fisioterapeuta, profissional de educação física, estudante, não depende de muito tempo, só 30 minutinhos. Se tirar uma vez na semana para assistir uma aula de 30 minutos, né, vai ser muito válido para o seu conhecimento. Então, convido vocês, em breve, agora em dezembro, vai ter esse curso novo aí de eletroestimulação muscular de corpo inteiro. Online, né, Lincoln? O pessoal já Online. está perguntando aqui. A Nina, que assiste todos os meus cursos, que é uma colega cardiologista altíssimo nível, lá de Belém do Pará, já está perguntando que é online, então ela já está se inscrevendo no seu curso, tá? Doutora Nina, guarda esse nome, que essa aí é top demais, demais, demais. Oh. Bom, pessoal, então, agradecer a presença de todos vocês. Essa aula vai ficar gravada. Quem tiver interesse de participar do curso do Lincoln, do meu curso, manda mensagem para a gente, né, do nosso curso, que é a Lance, a Liga Acadêmica, e dos outros cursos. Manda uma mensagem para a gente, segue a gente aí no Instagram, que sempre, vocês viram como o Lincoln é didático, não é tranquilo, ele não está com nenhum computador, nenhum livro ali na frente dele, nenhum ponto eletrônico, saiu aqui falando um monte de coisa do histórico da eletroestimulação e correntes galvânicas e, enfim, corrente russa. Então, assim, o cara sabe muito, 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 e é um cara super estudioso. Ele não sabe tudo isso porque ele não estuda, não. Ele estuda pra caramba. Então, sigam o Lincoln, façam esse curso aí de eletroestimulação, eu vou fazer também. E estamos à disposição, né, Lincoln? Para quem quiser depois mandar pergunta, quiser participar dos cursos, a gente está aí. E galera do Rio, vai lá conhecer a Neuroperformance aqui na Barra, no PP e no Alfa Barra. Tem mais algum não, né, Lincoln? Porque senão teria sido chamada para a inauguração. Então, são esses dois, correto? Quanto não? Então, Alfa Barra e PP, as 2 unidades da Neuroperformance, super bacanas, vale muito a pena conhecer. Lincoln, obrigada pela presença mais uma vez. Nos vemos em breve pessoalmente. E um beijo para a Sabrina.
e boa noite para você e para o pessoal todo. Obrigado, doutora. Quero te ver em breve, hein? Tá me devendo Sim, uma visita. Saudade. tô devendo, mas vou passar aí, tá bom? Obrigada, meu amigo. Um beijão. Tchau, tchau.